Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mano Livro. Voltei para conversar um pouquinho com vocês sobre o livro do Andrew Solomon, Longe da Árvore. Essa obra monumental aqui, são 1050 páginas, mas o que dá um pouquinho de alívio é que 100 páginas são referências bibliográficas, aí já dá aquela ajuda, fica só isso aqui para você ler. O Andrew Solomon eu já conhecia através do livro O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre a depressão. Alguns chamam de um tratado sobre a depressão e tal, mas é só uma pesquisa. Ele é jornalista, doutor em psicologia. É, esse livro aqui ele foi considerado um dos 100 melhores livros da década e foi finalista do prêmio Pulitzer. Eu adoro o Andrew Solomon, eu amei aquele livro, não seria diferente com esse aqui não. Nesse primeiro capítulo ele fala um pouquinho sobre a homossexualidade dele, o quanto foi difícil a aceitação dos pais, ele teve uma relação bastante complicada com os pais, houve um suicídio assistido da mãe, o pai dele demorou bastante para aceitar, hoje ele tem uma vida com diversos filhos, tem o companheiro dele, enfim. Nesse comecinho de livro também ele fala um pouquinho da crueldade como são tratados os homossexuais. Por exemplo, no Iraque foram encontrados corpos de homossexuais com reto colado e costurado e eles eram obrigados a tomar laxante água até que as vísceras explodissem. Foi feita uma pesquisa na revista New Yorker e eles perguntaram aos pais, às pessoas no geral, se elas prefeririam ter um filho heterossexual, com família, mas infeliz e não realizado, ou um filho homossexual, mas pleno, feliz, constituindo família. Um em cada três escolheu a primeira opção, eles preferiam um filho infeliz. Além disso, há uma pesquisa em andamento, eu não vi a conclusão desse estudo, peguei a referência aqui, mas nem sei se eu vou atrás, mas sobre o uso de dexametasona em mulheres grávidas, de meninas, na tentativa de minimizar possíveis inclinações à masculinização, e essas menininhas poderiam se tornar lésbicas, sei lá, eugenia sexual. Enfim, o primeiro capítulo ele fala sobre livros, já falei pra vocês, mostrei esse livro aqui, grandão, não vou ficar segurando ele, ele pesa mais de 1 quilo, tá bom? É bonitão, fiz várias referências aqui, várias marcas. O primeiro capítulo ele fala sobre filhos. Filhos no geral são uma extensão dos pais. Um bebê não existe em si, ele existe sempre ele em algo mais. Quando nasce um bebê, nasce um rei, só que um rei ele nunca é dono de si, ele é dono de várias coisas, mas de outras coisas ele não é dono. Ele sempre faz aquilo que manda ou é designado para ele. Há algo de narcisístico assim em ter filhos, né? Os pais entendem os filhos como extensão do corpo deles. Logo no início ele também explica o que é a identidade vertical e a identidade horizontal. A vertical é aquela que é transmitida de pai para filho, pode ser herança genética, cor dos olhos, etnia, ou até língua materna e a religião em alguns aspectos, a certo modo. Agora, as identidades horizontais são aquelas que os filhos desenvolvem a partir disso. Elas podem se desenvolver a partir de uma identidade vertical passada, por exemplo, como síndrome de Down, que é transmitida geneticamente, só que depois ela vai criar uma identidade horizontal através dos seus pares. No capítulo de surdos ele vai falar sobre, por exemplo, o uso de implante coclear para melhorar a audição dessas crianças, o grupo aquela briga que há entre uso de Libra e não Libra, falando do Brasil, alguns acham que sim, outros acham que não, e o quanto é difícil criar uma criança surda por pais não surdos, né? É difícil introduzir-se naquele universo. No segundo capítulo, que é o capítulo sobre anões, foi um dos capítulos que eu mais fiquei chocado, assim. Não foi o mais, mas um dos... Porque a gente imagina que anões são só pessoas pequenas, é apenas isso, mas eles têm uma série de deformidades. O nanismo, existe uma gama assim, de tipos de nanismo e alguns comprometem tanto a vida daquela criança que podem chegar a matá-la, né? Muitos não chegam a 1 ano de vida ou alguns meses apenas. Além disso, na formação da identidade horizontal dessas pessoas com nanismo, a gente se depara com um preconceito. Anões a gente acha eles engraçados, eles são infantilizados ou tratados como aberrações, como freaks e explorados sexualmente. Nos casos de síndrome de Down, a gente acredita também que é mais fácil síndrome de Down, mas tá por aí, todo mundo vê, mas não é fácil. Criar uma identidade horizontal, muitos têm níveis diferentes, às vezes os pais confrontam uns filhos com outros, não é? Também é necessário criar uma identidade. No caso de autismo é muito difícil,
porque além de níveis de autismos diferentes, tem a síndrome de Asperger, alguns podem se tornar plenos assim, desenvolver uma vida quase próximo da normalidade, outros não, há um completo comprometimento assim da cognição, de coordenação motora, enfim. Muitas coisas, alguns são agressivos, são com eles mesmos, com os outros, e espalham fezes pelas casas. A casa tem algumas questões anti-higiênicas, e é muito difícil. Medicamentos que são utilizados para os autistas, na verdade, acabam tendo efeitos colaterais tão graves quanto deixá-los como zumbis. Muitos são encaminhados para adoção, principalmente nos casos de pessoas que têm grana. A esquizofrenia é terrível e principalmente porque se dá a partir de um ponto no final da adolescência e início da idade adulta, perdão. E então existe um eu antes disso. O que mais me deixou chocado nesse capítulo foram os casos de pais que é injustificável, mas compreensível, mas injustificável, que matavam os seus filhos. E o que era pior, não era porque eles matavam em relação ao sofrimento que aquela pessoa tinha, mas porque como eles faziam isso? Ateavam fogo ao corpo, mataram a facadas, trancavam ele num cômodo e tacavam fogo no cômodo, enfim, horroroso. Existe o capítulo do DMG, que são doenças múltiplas graves, são aquelas crianças que nascem com um comprometimento cognitivo, motor, funcional, fisiológico de outros sistemas tão grave que é incompatível com a vida. Só que alguns acabam sobrevivendo. Muitos pais não aceitam esse tipo de criança, encaminham para adoção ou cometem um infanticídio. Antigamente, durante a Idade Média, na verdade até o século XIX, acreditava-se que isso era culpa das mulheres. As mulheres com algum desejo lascivo, sexual intenso, provocavam o nascimento de crianças com essas deformidades. Não fica muito diferente hoje em dia não, viu? No final das contas é tudo culpa da mãe. A grande maioria dos casos de abandono dessas crianças, ou dos outros casos de nanismo, síndrome de Down, autismo, esquizofrenia ou qualquer outro problema, acontece que os pais acabam abandonando e quem fica com as mães. Ele encontrou relatos de mães que também não aceitaram, tá? Não espere que aqui vai ser um livro de autoajuda, onde ele encontrou histórias horrorosas com finais felizes, não necessariamente. Mas eu vou ler uma última parte que dá um certo conforto pra gente. Ele fala também sobre os filhos prodígios, geniais, os pais podem explorar esses filhos. Ele falou só de músicos, assim. Os pais querem explorar esses filhos financeiramente. Falou sobre filhos criminosos, assim, o quanto é difícil para os pais, até que ponto isso é carregado geneticamente. Ele coloca também em xeque a questão religiosa, filosófica, social e legal do aborto. Se você soubesse que você tem um filho com uma grave inclinação ou com um diagnóstico de doença múltipla grave, por exemplo, será que você abortaria ou não? Eu vou dizer para vocês, eu tinha uma opinião formada antes e esse livro me influenciou a não ter essa opinião tão precocemente assim. Não é fácil você tomar essa decisão e eu fico confortável em dizer isso porque a ética ela vai se diluindo ao longo das décadas, na verdade, não só dos séculos. E aí fica difícil a gente tomar uma opinião. Eu desconfio de gente que tem uma opinião, sabe, peremptória, assim, ponto final sem abertura para discussão, porque isso pode envolver, na verdade, um grande preconceito. Mulheres que provocaram aborto, que sofreram aborto ou que tentaram aborto sofrem sempre preconceito por grande parte da sociedade, principalmente a religiosa fundamentalista. Ele também fala sobre um capítulo de trans, esse é algo que pra mim assim é muito novo, eu tô conhecendo essa questão de transgênero, nunca tive preconceito, acho que eu tive preconceito sim, mas eu nunca quis me estudar a respeito disso e o quanto é importante. Hoje em dia a gente já está vendo essas questões das pessoas que vivem entre o sexo masculino e feminino, a diferença entre homossexualidade e as questões de gênero. Pode existir um homem que se sente, na verdade, no gênero de uma mulher, mas sexualmente ele tem interesse por mulheres e vice-versa, ou pelos dois, ou bissexual. A única coisa que eu sei é o seguinte, isso existe, vai existir, vai melhorar e você vai ter que aceitar isso, assim como eu. O mundo vai girar, ele gira e ele arrebata você e ele te joga no chão, se você não prestar atenção. Eu fico muito contente com isso, na verdade, de saber que essa roda vai seguir. E espero muito que esses preconceitos desçam, assim, que eles acabem. No final, no último capítulo, ele fala sobre como ele chegou a se tornar pai. A família dele é muito engraçada, porque ele tem um companheiro que já tinha 2 filhos. Na verdade, ele tinha 2 filhos que ele fez com um casal de lésbicas. Ele cedeu o sêmen para elas. Ele não é de fato filho, né? Não é legalmente filho. Ele tem um filho também biológico com uma amiga dele, que depois, enfim, são 5 crianças nesse bololô de homossexuais, que é sensacional. O pai dele hoje em dia aceita.
E ele falou que quando ele começou... Nossa, eu queria que vocês, na verdade, assim, se vocês tiverem dúvida de começarem a ler esse livro pela extensão dele ou pela... assim, o pesado que é ler esse livro às vezes, eu vou falar sobre o capítulo de estupro, comecem lendo pelo último capítulo, o Pais. Você vai ficar mais tranquilo para começar esse livro e entender por que que esse cara consegue se deparar com casos tão dramáticos na vida e mesmo assim ser pai. Eu não conseguiria ser pai, pelo menos hoje não, porque provavelmente eu seria um pai muito severo, eu teria medo de deixar ele descer o elevador. O capítulo cruel, terrível, horroroso é o capítulo de estupro. Ele fala também dos casos que em Ruanda, e sabe, situações de guerra, de genocídio e de eugenia por conta da etnia. Então a gente estupra todas as mulheres daquela tribo e aí matam os homens e aí só vai nascer daquela determinada etnia. No Vietnã, na China, em Ruanda, relatos horrorosos, horrorosos. E mulheres que foram tão molestadas durante a infância que se consideraram naquela situação ao longo da vida. Então muitas acabaram se enveredando pelo mundo de sadomaso, sabe? Se sentiram humilhadas, usaram coleiras, só conseguiram entender que foram estupradas depois de muito tempo, porque elas achavam que aquilo era normal, ou achavam que o estupro seria uma coisa diferente. Há relatos assim, de tirar o fôlego, horríveis mesmo. Fazia tempo que eu não lia coisas tão cruéis a respeito de mulher. E faz você pensar sobre aquela história de que se uma mulher está de mini saia na rua, ela está clamando por ser estuprada. Grande caso dos estudos que foram feitos, e isso é ciência. Se você não gosta de ciência e prefere lugar comum, eu prefiro que você não leia esse livro, tá? Aqui tem ciência. Lugar comum não existe, pelo menos para mim não existe lugar comum. Mas enfim, a grande maioria, cerca de quase 2/3, ou seja, 80% dos casos é de pessoas, de estupros cometidos por pessoas da família e que que conhecem as vítimas, ou seja, pai, irmão. Então não é uma saia que vai resolver o caso, não é uma blusa que vai estimular, até porque não é apenas sexual. Ele fala isso e é o que eu concordo, é uma questão de dominação. O homem, quando estupra uma mulher, ele vai falar sobre esse caso, evidentemente, porque ele está falando de relação pai e filho. Mas em casos de crianças, assim, meninos, meninas, que não conseguem gerar um filho. Mas nesses casos, especificamente, é uma questão de dominação. É o homem dominando a mulher. É o homem humilhando a mulher. Há casos em que houve o estupro, a criança nasceu e o pai estuprador reivindicou o direito a ter acesso a essa criança. E a mãe cedeu. Porque há questões tão psicológicas, gente, é um capítulo tão difícil, e eu ficava imaginando assim, fazer um juízo de valor de mulheres assim, porra, mas ela foi estuprada pelo cara e ainda vai levar o filho dela pra visitar ele na cadeia. Não é fácil, não é fácil, gente. Quem quiser fazer uma discussão sobre esse livro aqui, ó, me chama que eu vou. Enfim, eu quero ler pra vocês o finalzinho desse, na verdade é o primeiro capítulo, tá? Não, é bom que não tem spoiler nesse livro. O primeiro capítulo eu acho que resume bem o que ele achou nesse livro. Desesperamos-nos uma centena de vezes por dia, mas mantemos o imperativo evolutivo surpreendente do afeto por nós mesmos. E com essa lasca de grandiosidade resgatamos nossos defeitos. Esses pais escolheram, de um modo geral, amar seus filhos e muitos deles optaram por valorizar suas próprias vidas, mesmo que carreguem o que grande parte do mundo considera um fardo insuportável. Filhos com identidades horizontais alteram-nos dolorosamente, mas também nos iluminam. São receptáculos para a raiva e a alegria, até mesmo para a salvação. Quando os amamos, conseguimos acima de tudo o arrebatamento de privilegiar o que existe sobre o que havíamos apenas imaginado. Ou seja, quando nasce um filho, a gente acredita que ele vai ser exatamente daquele jeito, ele vem completamente o oposto e a gente ainda consegue amá-lo. Beleza? Gente, livro incrível, um dos melhores livros que eu já li na minha vida e com certeza absoluta, sem titubear, um dos melhores livros de 2017. Releria esse livro se eu não tivesse, fácil, se eu não tivesse tantos livros para ler. Agora aproveitando, Victor, vocês viram esse símbolo aí, o meu logo no canal. O Victor fez esse logo pra mim de graça, de grátis. Na verdade ele fez de presentão, que tem um valor afetivo muito maior. Eu fiquei muito feliz. Eu nem tava mais afim, assim, pensei em ter logo e tal. Depois eu desisti, mas depois do que você me mandou, cara, ficou lindo. Eu mostrei pra todo mundo, fiquei todo besta, tá bom? Um beijo, obrigado mesmo, de coração. E vamos lá, janeiro tá chegou na metade, né?
tá acabando as minhas férias, tenho bastante coisa para ler. Aí eu tava lendo aquele livro lá pro Projeto Holocausto, falei, ó, muita coisa, muita desgraça aí. Deixa eu dar um tempo, eu vou ler alguma coisinha mais legal. Sabe o que eu comecei a ler? O Bebê de Rosemary. Beleza? Gente, um beijo. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até agora, porque esse vídeo ficou longo pra caralho.